Aleluia. Você começa outra, hein? Você põe o face track? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos na campanha com o tema Mistérios do Sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é um mistério, é ou não é? Por que gente boa sofre? Você já parou para se perguntar? Por que gente honesta, gente de direito sofre? Então, que vem esse questionamento, é ou não é? Então, hoje é o encerramento dessa campanha e nós vamos interpretar à luz da Bíblia algumas coisas. E o que eu vou falar para você aqui, você não aprende em qualquer lugar. O que eu vou falar aqui para vocês, o que eu vou compartilhar com vocês, poucas pessoas ensinam isso. Eu tenho um curso na internet onde a gente ensina algumas pessoas a trabalharem no Ministério de Libertação. E o que eu vou ministrar aqui é uma das aulas mais importantes desse curso sobre libertação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento, curvar sua cabeça, nós vamos acompanhar depois aqui na projeção. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz, que nessa noite a tua palavra venha ministrar no mais profundo do meu ser, é o que eu oro, peço que seja assim, você que crê diz amém. O mistério do sofrimento. Todo sofrimento ele tem um começo, meio e fim. Ninguém sofre a vida toda. Nós compartilhamos aqui nesse mês de novembro sobre o mistério do sofrimento. O sofrimento ele não é, ouça isso aqui, o sofrimento ele não é um castigo. O sofrimento ele é uma consequência. Você pode dizer isso comigo, diga: todo sofrimento é uma consequência. Sim ou não? Sim. Por que as pessoas sofrem? É uma consequência do pecado de Adão. Antes da queda do homem não existia dor, não existia sofrimento, não existia morte. A Bíblia diz que por causa do homem, do pecado de Adão, maldita passou a ser a terra. Por causa do pecado de Adão, o diabo encontrou legalidade. O diabo agora começou a trabalhar para destruir a raça humana. E nós vimos também aqui que o sofrimento ele pode ser uma consequência de falta de sabedoria, falta de comunhão com Deus, ou uma consequência de uma atuação do mal. E nós trabalhamos aqui o livro de Jó. Se você não teve a oportunidade de assistir ou de participar conosco aqui, está gravado no YouTube, depois você pode assistir. Hoje eu quero falar sobre sintomas e raízes. Diga comigo, diga: sintomas e raízes. Ouça isso aqui, tem muita gente que não consegue resolver o problema dela, do sofrimento dela, porque ela só ataca o sintoma. É como uma pessoa que começa a sentir uma dor de cabeça. Quando a gente sente dor de cabeça, o que a gente faz? Eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Aí tem gente que toma um remédio para dor de cabeça, alivia, mas daqui a pouco a dor de cabeça volta. Então ela só está atacando o sintoma. Só que muitas vezes, por trás da dor de cabeça tem uma raiz. Aí muitas vezes é onde o médico pede para pessoas que sentem dor de cabeça constante, pede o exame. Já tomou dipirona, já tomou paracetamol e a dor de cabeça não melhora? Vamos descobrir qual é a raiz. Tem gente que é problema de coluna. A mesma coisa é uma pessoa que sente febre, aí ela toma um remédio para a febre dá uma baixada, só que daqui a pouco volta de novo. Então é preciso fazer ali um diagnóstico mais preciso, mais detalhado. É preciso fazer um exame para descobrir qual é a raiz daquela dor, qual é a raiz daquele sofrimento. E tem gente que está vindo à igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas elas só estão atacando o sintoma. E é preciso descobrir qual é a raiz do problema. Por quê? A Bíblia diz que o mal tem que ser cortado por onde? Pela raiz. Está lá na sua casa, você tem um capim lá, tem um mato lá, se você dá só uma passada por cima, ele torna a surgir de novo, é ou não é? Então, é muito importante isso. Para mim, Jó capítulo 4, Jó 4, verso 13. A Bíblia diz que Jó, ele foi atacado por Satanás, só que ele não sabia. Aí Jó 4,13 diz assim, olha o que Jó diz:
À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. Olha o que Jó está dizendo. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. Pode tirar. Olha aqui para mim. Jó era um homem de Deus, sim ou não? Sim, o próprio Deus falou isso. Deus falou para o diabo: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Não sou eu que estou dizendo que Jó era um homem de Deus. Foi o próprio Deus que disse que ele era homem de Deus. Por isso que a gente diz, e eu volto a bater nessa tecla, que libertação é para crente. Crente precisa de libertação. Crente precisa entender que a libertação ela é um processo contínuo. Não pode parar. Não é porque eu parei de beber que agora eu não preciso mais de libertação. Não, todo dia a gente precisa de libertação. De alguma coisa, de alguma área, a gente precisa de libertação. A Bíblia diz que Jó é um homem íntegro, fiel, temente a Deus, só que ele estava sofrendo ataques espirituais. E a Bíblia diz que Jó está dizendo: de noite, quando o povo dorme, eu tenho um pesadelo. Talvez seja o seu caso. Toda noite você tem pesadelo. Você não consegue dormir direito. Pesadelos constantes são um sinônimo que você está sofrendo um ataque espiritual. Você sabia disso? E você, não, é porque eu estou muito agitado. Não, talvez você está sofrendo um ataque espiritual. Nem todo problema, nem toda doença, ela é espiritual. Por isso que a gente precisa saber a raiz. No caso de Jó, a raiz do problema de Jó era espiritual. Pesadelos constantes. Quando eu desviei, eu passei um ano fora da presença de Deus, e pela misericórdia e a graça de Deus, eu tive a oportunidade de voltar, porque não é todo mundo que volta. A maioria das pessoas que se desviam se perdem, não voltam. A maioria se perdem, não conseguem voltar. E Deus foi tão misericordioso comigo, Deus foi tão bom comigo, e a oportunidade que Ele me deu, eu consegui abraçar e voltar para a casa dele. Mas um ano que eu passei afastado da casa de Deus, toda noite eu tinha pesadelo. Toda noite. Era bruxa me seguindo, era um homem de preto me seguindo. Todo pesadelo meu era assim, era pessoas me seguindo, querendo fazer o mal comigo. Eu tinha medo de dormir. Eu estava igual Jó. Pesadelos constantes. E é ruim quando a gente tem um pesadelo, é ou não é? É ruim demais. Você acorda assustado, seu coração fala: meu Deus. E toda noite a pessoa tendo pesadelo. Por isso que você precisa discernir. Se você está tendo pesadelos constantes, isso significa que você está sendo atacado por um espírito do mal. Isso significa que o mal está te atacando. Isso significa que você precisa fazer batalha espiritual para guardar a sua mente, para guardar o seu coração. Quando você for dormir, repreender todo o poder do inferno. Amém? Ouça, agora vamos abrir lá os sintomas. Nós estamos vendo os sintomas aí. Jó 7,4. Abre para mim, Jó 7,4. Primeiro foi pesadelo que nós vimos. O que Jó diz? Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? O que eu estou mostrando para você aqui, talvez você nunca percebeu no livro de Jó. Talvez você fala: puxa, eu nunca vi isso aqui no livro de Jó. O que Jó está dizendo? O que ele diz? Volta lá para mim. As noites são o quê? Cumprida. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico me perguntando: será que já é hora de levantar? Sabe o que é isso? Insônia. Deita para dormir, mas não vira para um lado, vira para o outro. Aí Jó fica perguntando, a noite é comprida. Fala: meu Deus, será que já não está na hora de eu levantar não? E vira para um lado. Jó está falando de insônia. Aí você pensa assim: não, eu vou no médico, aí o médico passa um remédio para dormir. Aí tem pessoas que só conseguem dormir à base de medicamento. Quando é um problema de saúde natural, sim, o remédio é necessário. Mas quando é espiritual, aí o remédio não resolve.
Porque quando é espiritual, até quem toma um remédio não consegue dormir. Você sabia disso? A pessoa passa a noite em claro. Eu encontrei uma mulher aqui na cidade, num evangelismo, ela mora aqui no BNH, e ela me falou que já estava 3 meses sem dormir. Eu pensei, é mentira dessa mulher, porque ninguém consegue ficar sem dormir 3 meses, eu na minha cabeça. Só que eu falei, vamos orar pela senhora. E eu orei por ela e a gente foi embora. E depois outra pessoa que me viu naquele dia orando por ela, falou, pastor, sabe aquele dia que você orou para aquela mulher? Falei, qual? Aí a pessoa me lembrou, falei, sim, eu lembro, ela estava sem dormir, disse que 3 meses, era verdade? E a pessoa disse, não, é verdade, pastor. Diz, naquela noite em diante ela passou a dormir. Uma mulher que estava 3 meses sem dormir, e depois de uma oração, ela voltou a dormir ao normal. Por quê? Porque ela estava sendo atacada espiritualmente. Mas qual era o sintoma? Insônia, não consegue dormir. Então quando a pessoa está sendo atacada espiritualmente, ela vai ficar igual Jó, vira para um lado, vira para o outro, a mente agitada, não consegue dormir. E aí é onde você precisa ter o discernimento. Puxa, isso aqui é um ataque espiritual. Puxa, tem alguma coisa errada, eu estou sendo atacada, porque eu não estou tendo paz, eu não consigo dormir, a noite é comprida. Vamos ver outro sintoma que Jó passou. Abre aí, Jó 4, verso 15. Aí você muda a versão para mim. Jó 4, verso 15. Ontem eu fui na casa de uma mulher. Irmãos, sabe aqueles filmes de exorcismo, de terrorismo? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Olha que a gente tem um trabalho de libertação durante muitos anos. Irmão, era cada grito que essa pessoa dava, e quando a mulher deu um grito, manifestou outra pessoa lá do outro lado. Foi assim, na mesma casa tinha uma outra pessoa, manifestou. Essa pessoa manifestada veio para cima de mim, numa raiva, numa fúria, que eu pensei, vai me bater. Eu fiquei com medo, que eu falei, eu estendi a mão, falei, está repreendido em nome, e a pessoa vinha numa fúria, numa raiva, até que obedeceu. Mas o diabo é ousado, irmãos, e coisa de terror, gritos assim, que parecia, esse som, comparado ao grito que a pessoa dava, ainda está baixo. Porque quando a pessoa está possuída por um espírito maligno, ela tem uma força sobrenatural, tanto fisicamente como também na voz. E dava grito assim que meu ouvido parecia que ia estourar. E a outra pessoa que estava comigo ali no trabalho de libertação, como ela estava ministrando essa pessoa, eu não quis interferir. Só que quando essa outra pessoa veio para cima de mim manifestada, querendo me afrontar, gritar também, eu já não aguento, eu sou sanguíneo. Falei, cala a boca. Aí eu, cala a boca, gritando, né? Cala a boca agora, de joelho, e expulsei. Então assim, mas coisa de filme de terror, que eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Coisa assim, de possessão demoníaca, de filme de exorcismo. Falei, meu Deus, só em filme que eu vi esse negócio aqui. Primeira vez que eu vi isso aqui em Santa Rita de Cássia, que eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, quão pesado que estava o clima. E a pessoa vendo um espírito na casa. Aí, o que Jó disse assim, ó? Então um espírito passou por diante de mim. Só até aí. Jó viu um vulto. Você já viu vulto na sua casa? Tem gente que vê. Essa pessoa que eu estava lá ontem, a gente estava conversando com ela, e ela falava assim, ó, ele está bem aí. Ele, quem, mulher? Aí, sangue de Jesus tem poder. Falei, não, está bem aí, ó. Falei, me diga como é que é ele. Não, é da capa preta e o olho vermelho. Falei, sangue de Jesus, rupiando todo. Falei, meu Deus, o coisa feia está aqui. Estava mesmo, ele está em todo lugar, mas lá estava mais presente. Ele está bem aqui, ó. Ele está bem aí no quarto. Eu olhava para o quarto escuro, eu não estou vendo nada. Eu não, está aí. Eu falei, não, ele vai sair daqui a pouco, pode ficar tranquilo. E ela dizendo que ela via esses vultos, esses espíritos. Ela estuda aqui no colégio, e ela disse assim, eu lá na escola eu vejo ele. Então, você está vendo vulto na sua casa, daqui a pouco parece que passou alguém. Você fala, oxi. São sinais, são sintomas que existe uma atuação do mal contra a sua vida. Você me compreende? Você já viu algum vulto? Eu já vi vulto, passa assim, rápido. Então assim, você está num lugar, parece que tem alguém te olhando, você está lá no seu quarto, então tem uma presença do mal. Foi o que Jó disse. Aí volta lá de novo,
Olha o que Jó diz: então um espírito passou por diante de mim e me fez o quê? Arrepiar os cabelos da minha. Jó ficou todo arrepiado. Moço, ontem eu estava, meu Deus, voltei esse cabelo aqui todo arrepiado lá. A presença tão negativa do mal que estava na casa, estava arrepiado. Então Jó está dizendo que o espírito passou diante dele, o vulto, e fez arrepiar os cabelos da pele dele. Então, a pessoa está em casa, daqui a pouco arrepia. É porque ela sentiu. Ela sentiu. Tem arrepio que é bom, mas tem arrepio que você sente que é ruim, é ou não é? Então que você está na igreja aqui, o louvor vem, você se arrepia assim, fala, oh, meu Deus, como é bom. Mas tem hora que, na hora da batalha espiritual, da oração forte, você arrepia, você fala, meu Deus. Ou quando você vê alguma coisa, você se arrepia. Então assim, foi o que Jó, o sintoma dele é o que? Um vulto, ele viu um espírito, ele se arrepiou, mas Jó sabia que era o diabo? Não sabia, só viu o sintoma. Aí vamos lá, abre para mim aí, Jó, o 16. O 16. Não, o 4:16. O capítulo 4 ainda, o verso 16. Nós vimos o 15, o vulto passou, o espírito passou, Jó se arrepiou. Porém, olha o que Jó disse: parou ele, porém, não conhecia a sua feição, um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. Jó agora começou a ouvir vozes. Ontem na casa dessa pessoa, ela me disse que quando ela ia tomar banho, esse espírito maligno aparecia, esse encosto, é um demônio, na capa preta, aparecia. E sabe o que dizia para ela? Você é feia, ninguém te ama, tira a sua vida. Aí ela me disse que esses dias ela foi até na ponte, estava fazendo caminhada. Aí ela me disse que a voz disse para ela assim: pula da ponte, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Aí ela voltou para casa correndo com medo. Ou seja, ouve vozes. Jó está dizendo, olha o que ele diz, volta lá de novo, Melks. Parou ele, porém não conhecia a sua feição, um vulto estava diante dos meus olhos. Houve um silêncio e ouvi uma voz que dizia, começou a ouvir vozes. Então, se você está ouvindo vozes, não é a voz de Deus, você está ouvindo vozes que está mandando você tirar a sua vida, que está dizendo que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, ouvindo vozes que está vindo contra o projeto de Deus, isso é um sintoma de um ataque espiritual. Quantos são de nós que não já ouviu voz? Chama seu nome, não tem ninguém em casa, e aí você começa a ouvir vozes, isso é um sintoma de ataque espiritual. O que Jó estava passando, o vulto passou e ele começou a ouvir vozes, a pessoa começa a ouvir vozes, gente falando coisas no seu ouvido, e isso são sintomas de ataque espiritual. Nós vimos aí arrepio sem explicação. Agora abre aí para mim Jó 30:26. Olha o que Jó 30:26, só para você saber quando é que o diabo está agindo, atuando na vida de uma pessoa ou na sua vida. Jó 30:26, ele diz assim: todavia aguardava eu quem? Jó esperava o quê? O bem. Então me veio o quê? O mal. Esperando eu a luz, me veio a escuridão. Olha aqui para mim, pode tirar. Jó disse: eu esperava que as coisas iam dar certo, e deu o quê? Errado. Jó diz: eu tinha tudo para dar certo, e deu tudo errado. Muitas vezes é assim. Como é que você sabe que você está sofrendo um ataque espiritual? Talvez você tenha tudo para dar certo e na sua vida está dando tudo errado. Você já viu aquelas pessoas que têm um relacionamento, um namoro que tem tudo para dar certo e dar errado? Você já viu gente que na vida financeira tem tudo para dar certo e está dando errado? Por quê? Porque está sofrendo um ataque espiritual. Jó diz: eu esperava coisas boas, eu estava esperando que coisas boas iam acontecer, e de repente me aconteceram coisas ruins. Eu esperava a luz e veio a treva. Então você precisa atentar para isso. Por quê? Jó 30:26, ele vai dizer: eu esperava o bem e me veio o mal. Eu esperava as coisas boas e me veio as coisas ruins. Você conhece alguém na vida que tem tudo para dar certo, na vida dela dá tudo errado? Você fala: fulano era para ser uma pessoa de sucesso, mas na vida dela dá tudo errado. Por quê? Porque ela está sofrendo um ataque espiritual. Outra coisa, para você ver um sintoma de um ataque espiritual, o verso 27, 30:27.
Olha o que diz aqui, ó, Jó. As minhas entranhas fervem e não estão inquietas, os dias da aflição me surpreendem. Jó está dizendo de um nervosismo sem explicação. Você já viu que tem gente que é nervosa sem explicação? Tem gente que do nada dá um nervosismo na pessoa, é briga, é confusão. Jó está dizendo de um nervosismo, ele ficava nervoso, as minhas entranhas fervem, grande é a minha aflição e a minha inquietação. Jó está dizendo que ele ficava nervoso sem explicação. Quando eu desviei, que eu me afastei da presença do Senhor, eu era um menino bom, só que eu comecei a ficar num nervosismo tão grande, que quando minha mãe falava comigo, eu respondia a ela. Eu ficava tão nervoso, que quando minha mãe ia falar um negócio comigo, eu já vinha com pedras e paus para cima dela. Ela ia falar comigo educadamente: John, você não vai fazer isso, mas você não sabe de nada não, e tal, e já virava uma confusão. Meu pai, quando ia falar comigo, eu já estressava. Então parecia que era porque eu estava nervoso, mas não era. Depois eu ficava me perguntando, eu falava: meu Deus, por que eu trato minha mãe tão mal? Meu Deus, por que eu sou tão nervoso com a minha mãe? Aí ela dizia assim: com o povo na rua você é bonzinho, agora aqui dentro de casa você é um bicho. E era mesmo. E eu me perguntava, eu dizia: Deus, por que aqui na minha casa eu não consigo ser uma pessoa calma? Deus, por que eu não trato minha mãe bem? Por que eu não trato meu pai bem? Com meus irmãos quebravam eles no cacete, no pau. Um dia eu quebrei um taco de sinuca na cabeça do meu irmão. Um dia eu estava dormindo no trabalho, minha irmã veio me acordar, que a minha prima veio visitar a gente. Eu não lembro. Aí a minha irmã, depois mais tarde eu fui ver ela, estava com o olho inchado. Aí eu falei: que foi isso? Você me deu um murro. Falei: eu? Eu fui acordar você e você me deu um murro e voltou a dormir. Um nervosismo tão grande que era assim. Até quando acordava, já acordava nervoso, com raiva. Qualquer coisinha me subia um ódio, uma raiva. Nervosismo sem explicação. Sintoma de ataques espirituais. Então muitas vezes a pessoa não percebe, ela está num nervoso tão grande. Isso é um sintoma de ataque espiritual. Agora vamos ver aqui para a gente, já estamos finalizando. Jó 2, o verso 7 e 8. Jó 2, 7 e 8. Olha o que diz: então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Doença sem explicação. Sintomas de ataques espirituais. Jó da hora para outra ficou doente. De uma hora para outra começou a ter úlcera. De uma hora para outra Jó encheu de ferida. Você já viu que tem gente, talvez já aconteceu com você, você tem um problema de saúde, ou a pessoa tem um problema de saúde, faz exame e não descobre o que é? A dor está lá, o problema está lá, a doença está lá, e o médico diz assim: a gente não sabe o que é. Doenças que não têm explicação. Quantas são as pessoas que a gente atende e a gente pergunta: qual é o seu problema? O médico não sabe. Já fez exame disso, daquilo outro, e ninguém descobriu. E é só mandando a pessoa fazer exame mais exame e não descobre. Ontem eu fui na casa de uma mulher, o filho dela não estava lá, mas ela disse que o filho dela tem uma sonolência tão grande, que ele senta, ele dorme. Ele é o dia todo numa sonolência. E já fez exame, já colocaram ele na clínica lá para dormir, e viram que realmente ele é uma sonolência absurda, e não tem explicação essa sonolência. E ela disse que depois dos 14 anos, ele é uma sonolência terrível. Ele toma remédio para ficar acordado, enquanto tem gente que toma remédio para não dormir, ele toma remédio para ficar acordado. Tem uma sonolência sem explicação. Os médicos não sabem explicar por que ele tem essa sonolência tão grande. Eu falei para ela: isso é um ataque espírito, porque não tem explicação.
Quando é uma coisa que a pessoa passou a vida toda ali pegando peso, é lógico que vai dar um problema na coluna, alguma coisa. A pessoa passou a vida toda trabalhando no sol, pode dar um problema na pele, tem a consequência. Mas tem coisa que não tem não tem explicação. Faz um exame aqui, faz um exame, não sabe qual é o problema. Pode ser um ataque espiritual, que era o caso de Jó. Jó não sabia, de uma hora para outra ficou doente. E a doença de Jó era uma doença de um ataque espiritual. Para a gente orar, verso 9, o 2 do verso 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Briga no casamento constante. Tem casal que eles é assim: quando está longe, sente saudade, mas quando está perto, sente raiva. Tem casal que é assim: longe um do outro, sente saudade, mas quando está perto, sente raiva. Jó começou a viver uma crise no casamento. De uma hora para outra, a mulher de Jó endoidou. E ele mesmo falou: você está doida? Está falando como uma doida? Porque ela falou: amaldiçoa Deus e morre. Ela estava mandando Jó se suicidar. A mulher não estava feliz com o casamento de Jó. Ela não queria matar Jó, mas queria que Jó morresse. Não, morre Jó, morre logo Jó. Então, Jó começou a viver uma crise no seu casamento, sem explicação. A mulher de Jó amava ele, Jó amava a mulher dele. Só que de uma hora para outra começou a viver uma crise sem explicação. Uma crise na vida sentimental. Jó começou a viver. E por trás daquele sofrimento na vida sentimental, tinha um ataque espiritual. Então, você precisa atentar para isso. Qual é o sintoma que está acontecendo na sua vida? Tem algum desses sintomas? Você vê vulto, você vê vozes, você muitas das vezes está enfrentando uma doença que não tem explicação. De uma hora para outra a sua vida sentimental começou a dar tudo errado. Você esperava que ia ser feliz na vida sentimental e está sendo infeliz, ou na vida financeira, ou talvez você está vivendo o que Jó viveu, de consequências de ataques espirituais. E aonde você precisa entender, se é espiritual, você precisa buscar Deus para Deus te libertar. Amém? E Deus pode libertar. Por quê? Assim como Deus libertou Jó, Deus pode nos libertar. Amém? Então pare para analisar, porque senão você está com insônia e só se entupindo de remédio. E muitas vezes não é o remédio que você vai precisar. Você vai precisar fazer uma consagração de jejum, você vai precisar fazer campanha de oração para Deus quebrar isso aí. Talvez você tenha pesadelo constante. Você vai precisar buscar de Deus para Deus quebrar isso aí. Porque talvez o diabo está encontrando algum ponto de ataque. Quando você for dormir, você tem que pedir Deus para guardar a sua mente, guardar o seu corpo, guardar a sua casa. Tem que pedir Deus para guardar os seus sonhos, para não permitir o diabo entrar e causar terrorismo e medo. Amém? Nós vamos orar. Hoje nós vamos ungir vocês com a unção da proteção, para que o diabo não prevaleça contra a sua vida. E se tem alguém na sua família que está sofrendo esses ataques, você vai apresentar a vida dessa pessoa. Amém? Mas se é você, você vai pedir a Deus: Deus, eu quebra essa maldição na minha vida, me liberta desses ataques malignos, e Deus vai te libertar. Raiz e sintoma. A raiz do problema de Jó era o diabo. A raiz de todo sofrimento espiritual é o diabo. Então nós precisamos combater ele. Não é o remédio que vai resolver, é atacar e repreender ele da nossa vida. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar por você. Quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos ungir você para que você seja livre de todo sofrimento. Isso. Vem aqui à frente, por gentileza. Pode vir mais próximo do altar. Os pastores, depois dessa canção, eles vão ungir vocês, declarando a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você já está no penúltimo mês do ano, e talvez você viveu o que Jó viveu. Esse ano você tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Esse ano foi um ano de muito nervosismo, falta de paz. E Deus vai quebrar essa maldição na sua vida. Feche os teus olhos neste momento.
Deus é um Deus de libertação, Deus é um Deus de transformação. A presença dele é real neste lugar. Você não precisa ter medo do mal. Talvez o diabo tenha causado um terrorismo na sua mente. Você tem tido muito medo. Você tem ficado muito angustiado, aflito. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que qualquer poder das trevas. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. É isso que ele tem feito. Ele tem roubado, ele tem matado, ele tem destruído vidas. Mas a Bíblia diz também que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus quer que você tenha uma vida abençoada. Jesus quer que você tenha uma vida feliz. Jesus quer que você tenha prosperidade na sua casa. Talvez de um tempo para cá você começou a viver um tempo de escassez, onde tem faltado as coisas na sua vida, e você não sabe explicar. Por que você não consegue arrumar um emprego? Por que você não consegue prosperar? Por que tem faltado as coisas na sua vida? Por que essa amarração financeira? Por que sai de uma dívida e entra em outra? Por que você sai de um problema e entra em outro? Por trás desse sofrimento existe uma atuação maligna. Nós vamos orar para que todo o sofrimento seja cancelado. Feche os teus olhos neste momento e se renda a Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Como Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora, como Jesus. E teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas e vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Nós vamos orar por você. Vamos estar ungindo você para que toda maldição na sua vida seja quebrada. Pai, em nome de Jesus, coloca o teu poder nas mãos dos pastores, dos missionários, evangelistas, das obreiras, meu Pai.
Ó Deus, que o teu poder venha se manifestar nessa noite, Pai. Ó Deus, que todas as maldições na vida do teu povo venham a ser desfeitas. Os obreiros podem orar neste momento. Feche os teus olhos, nós vamos orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ó Deus, aonde houver uma obra de feitiçaria feita contra a vida desta pessoa, nós cancelamos agora toda maldição, toda praga contra a tua vida agora. Feche os teus olhos. O poder das trevas agora que tem atuado nesta casa, nessa família, toda macumba que foi feita, todo o trabalho que foi feito, toda entidade que recebeu o trabalho para destruir essa vida agora, solta a vida dela agora, sai dos caminhos dele agora. Meu Deus, vai quebrando toda maldição na vida desta mulher, vai quebrando toda maldição na vida deste homem agora. Meu Deus, nós repreendemos agora todo espírito que está agindo nessa casa, todo espírito que está agindo nessa vida agora. Meu Deus, nós repreendemos agora o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito da infelicidade no amor, o espírito da amarração financeira. Nós repreendemos agora que seja cancelado agora. Nós ordenamos agora que todo mal saia dessa casa, sai dessa vida, sai do trabalho dessa pessoa agora. Isso, sai do trabalho agora, sai da casa dela agora. Solta a vida dela agora. Em nome de Jesus agora. Todo espírito maligno que ouve a minha voz, nós te repreendemos agora. Sai da vida, sai da casa, sai do coração, sai do corpo dessa pessoa agora. Meu Deus, vai quebrando agora todas as maldições, vai quebrando agora todo o poder do diabo agora. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus agora. Aonde houver um trabalho de magia negra feito contra essa pessoa, seja cancelado agora, seja quebrado agora. Meu Deus, desfaz todo encantamento, desfaz toda simpatia, desfaz agora toda palavra maldita contra a vida dessa pessoa, toda maldição mandada, toda maldição invocada contra a tua vida, seja cancelada agora. Meu Deus, por onde o mal veio, ele vai voltar. Tua palavra disse: ele veio por um caminho, por 7 ele sairá. Em nome de Jesus agora, sai do trabalho dessa pessoa agora, sai da vida sentimental agora, sai da casa agora, solta a saúde dela agora. Espírito da insônia, você que não deixa essa pessoa dormir, saia, em nome de Jesus. Sai da cama dela agora, sai do quarto dessa pessoa agora. Espírito que coloca pesadelos constantes, nós te repreendemos agora. Espírito maligno, você que tem atuado na vida dessa pessoa colocando doença, eu te repreendo agora. Você que tem feito essa pessoa ouvir vozes, tem colocado na cabeça dela para tirar a vida, eu te repreendo agora. Bata em retirada agora todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família agora. Espírito de morte, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus agora. Seja quebrado todas as maldições na tua vida, na tua casa, nós rejeitamos agora na autoridade do nome de Jesus. Coloca as 2 mãos na sua cabeça, por gentileza, e repita assim comigo, diga: em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição, todo mal contra a minha vida. Diga: na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora toda doença, toda amarração, toda infelicidade, todo ataque espiritual do inferno contra a minha vida. Diga: no nome de Jesus, da minha casa, do meu trabalho, da minha vida. Diga: eu ordeno agora, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Toda doença em nome de Jesus, sai agora. Todo sofrimento em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Eu declaro cura sobre a sua vida agora. Seja livre. Eu declaro libertação sobre a tua casa. Eu declaro libertação sobre o teu trabalho. A partir de hoje você vai ter paz para dormir. Que a tua mente se acalme agora. Pai, que essa pessoa ao deitar, ela venha dormir o sono do justo. A partir de hoje, protege o quarto do teu filho, a cama. Ó Deus, que toda a sensação que tem uma pessoa olhando, eu repreendo agora. Satanás, você não pode tocar mais nessa vida. Você não pode mais tocar na vida deste homem, dessa mulher. Todo pesadelo desapareça a partir de hoje. Que essa pessoa tenha noites de paz, meu Deus, de descanso. Que toda doença inexplicável, que haja cura agora, que seja livre de todo mal. Pai, que essa pessoa seja feliz na vida sentimental,
que ela seja feliz no seu trabalho. Ó Deus, que o bem que ela espera aconteça, que as coisas boas que ela espera aconteçam na vida dela, Pai. Pai, nós oramos e declaramos: blinda a mente, o coração, o ouvido, meu Pai. Blinda o corpo dessa pessoa e que o maligno não possa tocar nela. É o que nós oramos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Amém. Respira fundo aí. Está em paz? Tem alguém que está sentindo alguma dor agora? Tem alguém que está sentindo alguma dor? Tem alguém que estava sentindo dor e a dor sumiu? Você estava sentindo dor e de repente a dor sumiu? Dor de cabeça, dor na... Procura aí se você estava sentindo alguma dor. Bispo, eu estava sentindo dor, quando eu cheguei a dor sumiu. Está todo mundo bem? Amém, glória a Deus, amém. A partir de hoje, começa a fazer guerra espiritual. Usa o nome de Jesus. Você percebeu a presença do mal? Diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu quarto, sai dos meus caminhos, sai do meu negócio. Repreenda em nome de... Você tem poder, amém? Deus deu esse poder para todos. Eu vou chamar o bispo para vir aqui na minha casa. Não, você pode orar lá e repreender. Agora, talvez você precisa de ajuda. E nós temos um projeto chamado Projeto Obed-Edom, onde nós colocamos essa arquinha. Isso aqui não faz nada não, irmão. Isso aqui é só um símbolo, é só um objeto, viu? Não é isso aqui que vai curar, nem... Mas aqui é o memorial do projeto. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de um homem, Obed-Edom, durante 3 meses, e a vida dele foi abençoada. De repente você conhece uma família ou você precisa. Eu queria botar esse projeto lá na minha casa, bispo, no meu trabalho. Eu sinto que está amarrado. Você vai procurar um dos obreiros, uma vez por semana, durante 15 minutos, é rapidinho, eles vão lá, oram, deixam uma palavra de Deus e oram pela sua vida. Durante 3 meses, uma vez por semana, a gente vai fazer essa campanha na sua casa. Não paga nada, é de graça. Nosso desejo é te ajudar. Nosso desejo é que você seja livre, amém? Então, se você quiser, depois no final você pode procurar um dos pastores, dos obreiros aqui. Eles vão pegar o endereço e tá combinando com você o dia para implantar esse projeto lá, ou na sua casa, ou na casa de alguém que você conhece que precisa. E a gente vai, ou no comércio, ou no trabalho, a gente vai estar implantando esse projeto, amém? E vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Já são abençoados e vai ser mais abençoado ainda em nome do Senhor, amém? Tá. Domingo de manhã nós temos o Bom Dia Espírito Santo, 8h30. Quero convidar vocês, venham participar. Domingo à noite é o encerramento da campanha Graça e Misericórdia. Deus me deu uma palavra sensacional. Não falte, eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Vamos orar agradecendo o Senhor. A obreira Salvenice vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. No final, os obreiros esperam 5 minutos, e os jovens, que eu quero falar com vocês rapidinho.